1 Pedro 4, de 7 a 11. Leio na versão Almeida, século 21, que diz o seguinte: mas está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e estai alertas em oração. Antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servis uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores ou dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Oremos. Pai, estamos diante da Tua palavra que é viva e eficaz. Que esta palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O Pedro chega no prenúncio do encerramento dessa primeira epístola, dizendo: olha, o fim está próximo, vai ter perseguição, agora vocês prestem atenção. Já que vocês entenderam que nós temos uma pátria celestial, que nós somos peregrinos e forasteiros, que nós temos um padrão de vida diferente do padrão de vida desse mundo, que nós temos uma maneira de agir com patrões, com trabalho, em casa, com a família, maridos e mulheres, o modo de agir nosso é totalmente diferente e que nós temos uma maneira de agir, essa maneira é baseada no amor. Prestem atenção, está chegando o fim de todas as coisas, mas aí o que vocês precisam? Ficar atentos, fiquem alertas, estejam sempre alertas e tenham bom senso, e isso tudo em oração. Uma grande dificuldade que a cristandade tem, e isso é a humanidade, é a busca do equilíbrio. Quando nós fazemos algo, nós só falamos daquilo, só pensamos naquilo. Pode ser um esporte, pode ser um curso universitário, pode ser um problema. Uma pessoa que passa por um problema, seja ele qual for, um problema de saúde, um problema financeiro, um problema conjugal, problema de relacionamento, seja na igreja, seja na família, ela só pensa e só fala naquilo, naquele problema, o tempo todo. E aí o que o Pedro está falando? Olha, você precisa ter um bom senso, é mais próximo você precisa ter equilíbrio. A volta de Jesus, ela está próxima, porém, não fale só nisso no aspecto de que você se torne um julgador, aquele inquisidor que vai dizer quem é salvo e quem não é, aquele que se torna até às vezes um chato, uma chata, que fala que todo mundo vai para o quinto dos infernos e só você e sua família vão para o céu. Eu fico assim observando às vezes alguns pais, para poderem elogiar os seus filhos, menosprezam ou desprezam, melhor dizendo, os filhos dos outros, porque assim, meu filho é uma pessoa temente ao Senhor, ele ora, ele faz isso, ele faz aquilo, enquanto o filho de fulano e de ciclano está por aí, solto no mundão. E aí o Pedro está dizendo: olha, você tem que ter bom senso, tenha bom senso. Quem é você para julgar o filho do outro? Quem é você para dizer que você que está aqui dentro está salvo e quem está lá fora vai para o inferno? Quem é você? E aí eu gosto muito do John Piper, o pastor John Piper, ele vai dizer assim: olha, você precisa ter a esperança da volta de Jesus viva, é essa esperança que o Pedro fala, mas é uma esperança não de um espectador na arquibancada, mas aquele que está em campo para dar as boas-vindas, aquele que está trabalhando na obra do Senhor, que não tem tempo para ficar tomando conta da vida dos outros e está pronto a dar as boas-vindas ao mestre. Pode vir, Jesus, vem que a gente está te esperando. Mas enquanto ele está para vir, você está em campo trabalhando, fazendo a obra do Senhor.
como o hino do cantor cristão diz, vamos trabalhar enquanto é dia, vamos nós trabalhar. Somos servos de Deus. É trabalhar, é ter bom senso. E ele fala, olha, vocês precisam estar muito mais alertas do que com olhos abertos, é com olhos fechados em oração. Às vezes estamos muito alertas, de olho arregalado, e esquecemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós temos que fazer o quê? Orar. Orar e orar. Agora, orar e agir. Por isso que ele fala, tem que ter bom senso. Não é orar e ficar de braços cruzados. Algumas pessoas podem dizer assim, olha, temos tal desafio, vamos orar, mas vamos agir também. Não pode só ficar de braços cruzados esperando que o sobrenatural se mova e faça a coisa acontecer. O sobrenatural se move através de nós, em nós, para a glória dele. E aí ele começa dizendo, olha, já que você tem bom senso, que você entendeu que a vinda de Jesus, você tem que aguardar, não só como um espectador deitado em berço esplêndido, mas como aquele que está em ação, tendo um filtro. É o que, de vez em quando, eu falo algumas palavrinhas complicadas para o pessoal aí, para a classe de batismo, e aí eu falo assim, olha, qual é o senso? Qual o critério? É aquilo que a hermenêutica chama Jesus da chave hermenêutica. A chave de interpretação bíblica é Jesus. Jesus que se autodenomina como a porta, então a interpretação ela é feita através de quem? Através da porta que é Jesus. A gente abre essa porta que é Jesus para entender os mistérios contidos na palavra de Deus. Os mistérios desse mundo nós entendemos à luz de Jesus Cristo pela palavra dele. Então nós precisamos entender essa chave hermenêutica, interpretar por essa chave, ter o bom senso através o que Jesus faria? Como Jesus agiria? Qual a maneira que ele faria, né? Esse tem que ser o critério do bom senso. Caminhando, e aí ele vai falar, olha, sabe como é que você espera a volta de Jesus? O que isso é chamado da parousia, você espera tendo profundo amor uns para com os outros. Não é que o amor, ele vai passar a mão por cima de pecados. Muita gente fala assim, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando se ama, pode meter o pé na jaca e pecar à torta e à direita. Não, o texto não está falando isso, não. O texto está querendo dizer assim, quando você ama, você perdoa. Quem ama, perdoa. Quem ama, caminha a segunda milha. Quem ama, dá a outra face. Eu gosto muito de comparar igreja com essas questões básicas da fé cristã, porque assim, tem crente que, pensa nos crentes que enche a paciência da gente, né? Sabe, aquele irmão que vai chegar perto de você e você, aqui em Conquista você chama de prosa, né? E aquela pessoa é prosa. Já ouviu isso, Charles e Patrícia, prosa? Fulano de tal é prosa, já vem. Aí você procura um motivo para sair dali, porque para não ficar aquele lenga-lenga. E aí Deus fala assim, você tem que amar esse camarada, essa camarada, você tem que amar essa pessoa. Você tem que aprender a amar e entender o jeitão dela, o jeitão dele, porque você também tem o seu jeitão. Uma amiga minha, Pati e Fabinho lembram, Sheilinha está aqui em Conquista, na casa do sogro, e talvez ela venha aqui na igreja até hoje à noite. E ela fala, minha amiga de infância e adolescência, ela está com o marido e o pai aqui em Conquista. E ela falando assim, Fábio, você ainda tem a mania feia de cheirar comida? Quem me conhece sabe que eu cheiro comida. Eu boto o arroz, o feijão, a carne, o que tiver, e eu normalmente cheiro mesmo. Não tem jeito. Se na tua casa você não percebeu isso, é porque eu fiz discretamente. Fiz de uma maneira tão discreta que você não percebeu. Mas eu sou chato. Eu, quando vou beber água na casa de alguém, eu olho o copo todo assim, para ver onde tem marca de dedo, e aí eu vou beber por onde não tem marca de dedo. Aí eu dou uma girada, bem discreto, eu me entregando os meus defeitos. Eu sou cheio de defeitos e manias. Comer comida dormida não é você falar, esse feijão eu fiz na quinta-feira, tá bom que só. Eu digo, não, eu quero comer arroz e farinha só.
quero feijão hoje não, eu como arroz e farinha, o feijão eu deixo, eu não gosto desse negócio de dormir 2, 3 dias dormido para mim é... E aí, quem sou eu para julgar o jeitão do outro? A mania de você comer buchada, sarapatel, quem sou eu? E aí o Pedro está dizendo assim, olha, quer imaginar como vai ser a volta de Jesus, a vida na glória, a vida nos céus? A vida nos céus, para você chegar lá, primeiro você tem que estar alerta, tem que estar atento, você precisa ter vida de oração, e você não vai para o céu sozinho. Você não vai para o céu sozinho. E é bem provável que lá no céu, você vai estar do lado daquela pessoa que você não gostava muito de ficar do lado dela. Sabe, aquela pessoa do trabalho, da escola, da família, da igreja. É bem provável que no céu você vai ficar do ladinho, a casa, eu não sei se vai ser casa, como vai ser, dormitório coletivo. Se for, você vai dormir no beliche, no mesmo daquela pessoa que enchia a paciência. E aí ele vai falar assim, olha, vocês precisam servir, porque a vida cristã se resume no serviço. Se você não serve, é porque você não serve para nada. E olha que eu estou sendo bondoso, tem um pastor que pega pesado, depois vocês podem procurar na internet, vou citar toda a fonte, porque vai ser transmitido no YouTube. Admiro muito a coragem dele, do pastor Neil Barreto, na Igreja Batista Betânia, no Rio de Janeiro. Fica próximo a uma comunidade e faz um trabalho fantástico, relevante. O Neil é um dos referenciais pastorais para mim no Brasil. E o Neil tem a coragem, em um momento de dízimos e ofertas, um vídeo aí que bombou e circulou, você já deve ter assistido, eu não sei. Mas o Neil teve a coragem de falar assim, olha, esse momento é o momento dos dízimos e ofertas. Você que serve ao Senhor, que adora ao Senhor, que ama ao Senhor, que serve nessa comunidade, esse é o momento de você vir aqui à frente com muita alegria, trazer o seu dízimo, a sua oferta. Agora você que não oferta, que não dizima, você que não serve para nada, você que não serve para Deus, que não serve para o outro, que não serve para a igreja, na verdade você não serve para nada, você fica aí no seu canto, porque aqui na frente agora só vai vir quem serve ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com alegria, e aí ele bate com força. Aí eu mandei esse vídeo para o pastor Isaías, ele passou no culto lá na Igreja dos Mares, teve um monte de gente que ficou chateado, mas ele só falou verdades, ele não falou nada da cabeça dele, inventou nada, ele falou tão somente aquilo que está na palavra de Deus, servir ao Senhor. Quando eu entrego dízimo e oferta, eu estou servindo a uma comunidade que eu não tenho dimensão de quem é, que está sendo atendido aqui em fisioterapia, que recebe a cesta básica, que passa aqui com fome, eu estou servindo a Deus, servindo ao Senhor. E é disso que o Pedro está falando, você está servindo a quem? Deus te deu um dom, Deus te deu talento, Deus te deu uma habilidade, e se você não dedica isso para o Senhor, você não está servindo para nada, você perdeu o foco do propósito para o qual Ele te criou. Você pode falar, pastor, eu não sei cantar, eu não sei pregar, mas você pode não varrer tão bem quanto eu, porque lá em casa a briga é porque eu fico olhando, quando Jéssica varre, eu falo, você não varreu direito não, deixa eu varrer de novo, e eu pego a vassoura, porque quem sabe varrer sou eu. Está vendo como o pastor é chato? Quem lava o banheiro lá em casa melhor sou eu do que ela, mas normalmente quem lava é ela. Pode ser que você não lave o banheiro tão bem quanto eu lavo, você não varra tão bem quanto eu varro, mas você pode varrer. Tanta coisa que você pode fazer para glorificar o nome do Senhor, e é disso que ele está dizendo, olha, você precisa servir, porque quando você serve ao Senhor, o nome do Senhor, ele é glorificado. Quais lições eu tiro nessa manhã? As lições que eu tiro nessa manhã, o texto começa que eu tenho que estar vigilante, eu tenho que ter bom senso, equilíbrio, tudo isso com base na oração. Eu preciso amar ao outro, amar aquele que é complicado, porque eu também sou complicado. E além de amar, eu tenho que colocar em ação aquilo que Deus me abençoou como dom e talento. Eu tenho que fazer isso, porque só assim eu glorifico ao Senhor. Eu não posso ficar escondido, e na igreja eu não sirvo, não, eu não sei fazer nada. Vocês estão vendo, o irmão Edson entrou de licença,
E aí a irmã Euni veio nos ajudar, e essa confusão de obra, eu falei, coitado das plantas, as plantas vão sofrer, porque tem atendimento de fisioterapia, tem que estar limpando, o povo sai, limpa, e a confusão. Eu falei, e as plantas, como é que ficam? Aí eu falei, Tião, eu preciso de alguém para molhar as plantas. O jardim está bonito, Tião vem e cuida dessas plantas. Não sei se ele cuida tão bem quanto cuida do Fusca, mas ele cuida das plantas da igreja, ele vem molhar. E eu já soube que um dia a torneira quebrou ali, ele ficou doidinho, e ele foi lá e comprou a peça da torneira, e consertou a torneira, e a igreja não pagou nem R$1 pelo conserto da torneira. Não precisava não, Tião, a tesoureira paga, fala com a gente que a gente resolve. Pode ser engraçado, pode ser uma ilustração simples, mas é a prática de servir a Deus. A espera da volta de Jesus não é sentado de braços cruzados. A espera da vinda de Jesus é trabalhando, é colocando em prática meus dons e talentos. E ele vai falar da multiforme graça de Deus. Cada um aqui sabe fazer de um jeito diferente, de uma maneira diferente. Eu posso ter aí 12 anos de ministério pastoral, uma caminhada como seminarista já praticando na igreja, criado, nascido na igreja, embaixador do rei, líder de departamento, aquela coisa toda, mas aí você chama o André Rodrigues, menino novo, menino amarelo assim, né? Querendo ficar homem, está namorando, trabalhando, barba, ó, gente boa. E aí o menino vem aqui e ora de uma maneira que eu falo assim, eu não ia orar como ele orou. Eu não ia orar com tanta contrição, expor o coração, se escancarar diante de Deus do jeito que ele fez. Eu falo, eu não faria do jeito que André fez. Mas aprove ao Senhor trazer André aqui à frente para orar de um jeito que o pastor não consegue orar. Essa é a igreja do Senhor, a multiforme graça. Tem coisa que eu não sei fazer e que só vocês sabem. Se vocês não fizerem, eu não vou saber fazer. E aí a obra do Senhor fica com uma lacuna. A minha oração é que nessa manhã o Senhor te desperte para servir a Ele, te desperte para deixar de dar desculpa de que está cansado, de que não tem tempo, de que não pode, e de que isso e aquilo. É esperar a volta do Senhor que está próxima. Esses cristãos eram os cristãos de segunda geração, não era a primeira geração de discípulos, já era uma segunda geração, e eles estavam com o mesmo pensamento da primeira, Jesus está para voltar amanhã, Jesus voltará amanhã, então por isso eu tenho que estar firme, amando o outro, servindo ao outro, porque só assim eu glorifico o nome do Senhor. Você não glorifica o nome do Senhor sozinho, você não glorifica o nome do Senhor trancafiado na sua casa de braços cruzados, você glorifica o Senhor servindo ao outro, servindo na sua comunidade de fé, servindo com alegria, assim nós adoramos ao nome do nosso Deus. Que Ele aplique a sua palavra e que juntos possamos avançar, servindo a Deus, servindo ao próximo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Até aquele que é torcedor do Fluminense, não poderia deixar, né? O povo fala assim, o pastor falou do Flamengo, a gente não pode, até quem torce para o Fluminense, Botafogo, esses times que, Atlético Mineiro, a gente ama todos, precisamos amar. Igreja para mim é família. A minha alegria de receber esses meus amigos, assim, são amigos que eu fiz na igreja de infância. Minha infância, adolescência, juventude, casamos quase que no mesmo período e nós nos conhecemos igreja. Quero encerrar com, eu não pedi permissão a eles, mas um testemunho de serviço. Março de 2020. Eu não pedi autorização a eles não, mas eles são meus amigos de infância também. No início da pandemia, nós tivemos medo de um monte de coisa, e uma das grandes questões que pairava sobre a cabeça de qualquer pastor, líder de igreja, era o seguinte: como vai ser a manutenção da igreja? Principalmente o pastor que trabalha integralmente no ministério. Eu não estou mais ligado ao governo do estado, eu não ensino mais em uma universidade, em um seminário, meu trabalho é na igreja. E aí eu fiquei preocupado. E um casal de amigos
Fábio e Patrícia, eles me ligaram e falaram assim: pastor, a gente quer falar com o senhor. Lembra? Falei: tá bom, vem aqui. E aí eles foram lá em casa, eu assombrado com o coronavírus, né? Todo mundo de máscara, um no canto, outro no outro. E aí Fabinho falou assim: Fábio, você está preocupado com a igreja, com as finanças? Assim, aquele negócio de pastor, não, é assim, mais ou menos, Deus vai prover, mas com o coração apertado. E aí ele falou assim: pastor, eu quero que o senhor fique tranquilo, porque eu vim aqui te dizer o seguinte: eu recebi um valor e esse valor eu vou entregar de oferta na igreja. Em termos percentuais, a oferta que ele entregou é 50% da nossa receita. Ele poderia ter comprado um carro novo para ele. Comprava um carro. Ia na loja ali e comprava um carro. Serviu. Tu não sabe, Fabinho e Patrícia, mas aquela oferta manteve a igreja em 2020. Não deixou, não faltou. Não sobrou, mas também não faltou. Foi na conta. Por isso que eu acredito nessa obra. Eu falo assim: Deus falou muito ao meu coração, dizendo: Fábio, eu não vou mandar para você o da sobra, eu vou mandar o suficiente. Você vai ter o dinheiro para fazer o concretagem das vigas baldrames. Depois eu mando dinheiro dos ferros da laje. Depois eu mando dinheiro para pagar o armador do ferro. Depois eu mando dinheiro do concreto da laje. E eu vou mandando dinheiro do salário dos funcionários. Vai chegar, vai pingar aí. Vai chovendo. Mas servir ao Senhor. Eles servem ao Senhor. Pablo toca aqui na igreja. A igreja nunca gastou R$1 com a bateria eletrônica. Nem essa, nem a outra, né, Fabinho? A mais nova. Mas Fábio tem alegria de dizer assim: pastor, eu vou comprar uma mais nova, e comprou vermelho e preto ainda para puxar, né, do pastor aqui, acariciar o pastor. Servir ao Senhor. Os embaixadores do rei têm um lema no seu compromisso. Ele encerra dizendo: se assim não for, para que nasci? Se assim não for, para que eu nasci? A minha oração é que possamos servir ao Senhor. Doidos aqui na igreja, como um Fábio e uma Patrícia, um Edivaldo e uma Luanda, que me deram a moto de presente. Edivaldo não está rodando com outra moto por aí. Ele me deu a moto dele. É minha. Não é mais sua não, viu, Diva? Eu mudei até o nome. Um Fábio Vasco e uma Jéssica. Mas eu não tenho um patrimônio desse para fazer isso. Mas você tem suas mãos. Você tem sua boca. Você pode vir ajudar no bazar. Você pode ajudar a vender um lanche. Você pode orar por uma pessoa. Você pode ligar para alguém e ter uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra de amor, de carinho. Você pode testemunhar, Sandrinha e Edroaldo, que tem aí, Sandrinha até entrevista agora já deu, testemunhando da graça de Jesus, do poder de Deus, e que ela não tem noção de quantas pessoas, só no mínimo, Sandrinha, vão ser milhões de pessoas que vão te ouvir. Quem diria que uma enfermidade ia bater na sua porta, na porta de Edroaldo, vocês iam lutar, estar lutando, e nessa luta glorificar o Senhor e abençoar milhares de vidas. Esse é o poder de Deus. É assim que nós esperamos a volta de Jesus. Por isso que nós continuamos a orar, a cantar e a gritar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós vamos ter um momento agora de compartilhar da ceia do Senhor. E quando eu falo a ceia,